Muito boa tarde e boa noite nos lugares onde já é de noite, a todos os irmãos e irmãs reunidos nos diferentes países. Hoje, sexta-feira, 12 de julho deste ano 2024. E também lá, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, na congregação que pastoreia o reverendo Antônio Chiarello, em Quito, Equador. Para esta ocasião, temos o tema O Semeador semeando a semente da palavra, que foi pregada em 24 de abril de 2016 em São Salvador, El Salvador. El Salvador. Aí, o semeador, que é o tema que temos para hoje, aí onde diz o semeador. No estudo bíblico ele escreve Cristo, Filho do Homem. O semeador. Quem é o semeador, pois? O Filho do Homem. O semeador semeando a semente da palavra. Ele nos leu. Ali a escritura de São Mateus, capítulo 13. Começou no versículo 13, vamos ao versículo 18, onde nos diz, do capítulo 13, escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, e ele escreve o Evangelho de Cristo, aí em cima, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Nesse versículo 19, desenha uma estrela de Davi. E também ele escreve aí, nessa oração onde ele diz não entende, ele escreve não entende. Vem o mal, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, quando vem a perseguição por causa da mensagem, depois tropeça e aí o irmão ele escreve, é um covarde. Ou seja, vai correr como um covarde por todo o que lhe causa a mensagem. Arranque e se vai, pois diz, eu não quero que me persigam, assim que melhor que eu me vou. Mas vejam, esses são covardes. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende e dá fruto. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O que foi semeado em boa terra, aí desenha uma estrela de Davi à direita e escreve, os que entendem. E também desenha embaixo uma pedra angular e as eras. Propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? E aí desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras.
E respondeu-lhes ele, um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos, queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. O semeador semeando a semente da palavra. Podem sentar. Queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem o juízo neste estudo bíblico que foi preparado nessa ocasião para ele, e ali colocamos essas escrituras e essas porções. E na página 11 deste estudo bíblico, aí onde eu coloquei o tema ao juízo desse extrato, diz: ele quer que chamar a atenção dessa corte novamente, ou seja, a testemunha de defesa. Ele quer chamar a atenção dessa corte e mostrar a vocês que as promessas são unicamente para crentes. E aí, nesse lugar ao lado, ele escreve: as promessas são unicamente para crentes, não para manufaturados, impacientes ou céticos. Isso muda o quadro, não é assim? São unicamente para, não para aquelas pessoas que dizem que são crentes, mas somente para crentes, não para aqueles que dizem serem crentes. Vocês sabem, Satanás também diz que ele é um crente, não é para eles. Isso é somente para verdadeiros crentes. E essa testemunha de defesa deve saber se estes homens são crentes ou não. Porque, ao fim, a testemunha de defesa é o vivificador da própria palavra. Ele escreve ali, o Espírito Santo, a testemunha de defesa e o vivificador da palavra. Ele sabe se alguém crê ou não. Ele é quem foi investido por Deus para garantir que se cumpra. Aleluia. Ele é quem comprova. Ele é quem garante que se cumpra. Ele é aquele que sabe se ela caiu no lugar certo ou não, no terreno correto ou não. Essa testemunha de defesa da palavra. Notem. Ele quer chamar novamente a atenção dos crentes. A testemunha de defesa sabe se é assim ou não. Ele é o vivificador da palavra. Agora vejam como, nas eras passadas, não se tinha o conhecimento de que era trigo e do que era joio, porque ainda os próprios mensageiros representados nesses servos, quando eles perguntaram se, ou seja, o pai de família, nessa parábola perguntaram se desejava que eles arrancassem o joio. O pai responde: não vá que ao arrancar, vá arrancar também o trigo, ou seja, que não tinham a revelação e, consequentemente, não tinham os ministérios para realizar esse trabalho nas eras. Ou seja, durante a dispensação da graça. Mas vejam vocês que depois que se fecha a porta da dispensação da graça, o qual vimos que no ano 2018, já ao final, ele estava nos falando, e em vários anos anteriores, que a porta da dispensação da graça estava por se fechar, e o trabalho dos anjos ceifeiros
se realizaria uma nova dispensação para entrar nessa nova dispensação, a dispensação do reino. O trigo. Ser colocados ali o trigo. Não para que o joio estivesse colocado, metido na dispensação do reino. Consequentemente, ao fim da dispensação da graça, ele prometeu enviar os anjos ceifeiros para fazer essa separação, essa segregação. E esse ministério, sim, sabe quem é trigo e quem é joio. Agora vejam como os escolhidos de Deus, ao estarem dentro da dispensação do reino e serem colocados dentro da dispensação do reino por esses ministérios, eles conhecem de que espíritos são essas pessoas que entraram à dispensação do reino e também que espíritos são os que não entraram. Porque têm essa percepção profética, a qual Deus deu desde antes da fundação do mundo, porque somos atributos de Deus e, ao ser manifestados na Terra, isso é como um interruptor que Deus vai ligando o que cada pessoa tem aí no seu coração, o qual foi semeado pela palavra, pela mensagem. Por isso, quando ele nos fala, em muitas mensagens anteriores, que nos falava dos 7 trovões, nos falava da dispensação do reino, nos falava de fé de rapto, e nos falava do título de propriedade, tudo isso, ele estava mostrando, tanto o irmão Branham como o nosso irmão William, o que seria no futuro. E os que não têm percepção profética, pegam isso e rápido pensam, olha, com isso se cumpriu, ou já não há mais nada. Isso mesmo pensou e muitos da mensagem do irmão Branham pensam que, pelo que ele falou, já depois não vinha mais profetas. E já com a mensagem e com o mensageiro, o reverendo William Branham, já com isso Deus terminou sua obra. E estão esperando ele ainda. Assim, há muitos deste tempo, pensando mesmo do nosso irmão William, que já com ele, já tudo terminou e estão esperando que ele regresse. Mas vejam, volta a se repetir o mesmo e não veem que os profetas falam sendo inspirados por Deus, porque é o Espírito de Cristo neles. E falam como se neles, muitos deles, falaram como se neles se cumprisse essas palavras, essas profecias, essas revelações que estava trazendo ao povo em seu tempo. Agora, vejam vocês como o povo de Deus hoje sabe e conhece pelos seus frutos de que espírito cada pessoa é. Antes, se via como que todos são iguais, mas dentro havia sido semeado pelo inimigo outra semente. Vejam, mas que foi regada, porque a chuva cai tanto sobre o trigo e o joio, e é regada pela chuva, e todas crescem, produzem fruto, mas no fruto é que se conhece de que espíritos são, que semente eram. Agora continua dizendo nessa mensagem, e de novo ele chama a atenção dessa corte à promessa da palavra que está em dúvida. Ele não estabeleceu nenhum tempo em que essas coisas deveriam acontecer. Vem como estes podem ler a palavra erroneamente. Agora, estes tipos que dizem, me deixe ver isso acontecer. Vejam, eles nem ao menos leem a palavra corretamente. Isso é, se o homem é um verdadeiro crente e ele ainda assim não fixou o limite de tempo, ele também quer que o tribunal recorde que essa palavra está escrita e Jesus Cristo, a palavra manifestada, disse, a palavra é uma semente que um semeador semeou. E a semente só pode produzir a si mesma, reproduzir a si mesma, reproduzir sua promessa, se ela estiver no terreno correto que vivifica a semente. Amém. Como que estamos mudando um pouco o caso, não é assim? Tem que estar no lugar correto. E aí ele escreve, a semente tem que estar no terreno, lugar correto.
Um grão de semente em cima deste púlpito nunca produzirá uma colheita. Um grão de milho aqui em cima, em pedra azul, não fará nada. Um grão de milho tem que cair no terreno que foi fertilizado para esse grão de milho, ou não crescerá. E Deus disse que sua palavra é a semente que o semeador semeou, e ela tem que cair no terreno correto. Esse terreno é fé. É uma semente que tem que cair nesta terra, ou ela não poderá ser vivificada. Em outras palavras, o Espírito Santo, a testemunha de defesa, diz que ele nem ao menos pode vir a ela até que caia no terreno correto. Ele é o vivificador dela. E aí desenha 3 círculos. Um menor, um maior e outro maior. Ou seja, vejam, a alma, que é onde está semeada essa semente, alma, espírito e corpo, porque o ser humano é trino. Agora vejam, na página 17 também deste estudo, na mensagem deste extrato que eu coloquei aqui, Sabedoria contra a Fé, diz o irmão Branham, muito bem. Note, ele disse, algumas saíram. E quando a semente saiu, ao pregar a palavra, algumas caíram ao lado do caminho. E aí coloca número 1. Como a água no lombo de um pato escorre. Algumas caíram em pedregais, e ele escreve 2. Tinha somente um pouquinho de pó que foi soprado aí. E cresceu, mas não tinha raízes. Não tinha lugar para colocar suas raízes. Agora, vou fazer algumas ilustrações aqui, eu espero não ferir sentimentos. Ele escreve do lado 3 tipos de pessoas que escutam a palavra. Essa foi a igreja. E eu espero não ferir sentimentos, vem? Essa foi a Igreja Católica. Eles disseram que estavam edificados sobre a rocha. Eu estou de acordo com eles. Seguramente que estou de acordo com eles. Correto. Correto. Não tinham nada de terra ali debaixo. Não tem terra de onde crescer. Por quê? Eles não puderam produzir. Eles não puderam produzir uma vitamina bíblica. Porque eles nem sequer creem nela. Eles, a sua doutrina, são dogmas, correto, dogma romano. Não há palavra nela, em absoluto, vem? Caiu em pedregais. Essa foi uma super sabedoria. Oh, irmão, eu lhes digo, eles tinham em uma super maneira, eles apresentaram de maneira psicológica, eles apresentaram na maneira de psicologia, e enormes e grandes edifícios, vestimenta fina, os sacerdotes pareciam deuses santos e todos os demais. Quantos escutaram o testemunho dessa freirinha que acaba de sair? Eu tenho aqui, quero que escutem alguma quarta-feira aqui na igreja, e cada pessoa aqui deveria ter o testemunho. Um deles me seguiu por muito tempo. Como eles, eu mesmo fui lá ao México e vi esses poços de cal, onde esses bebês das freiras, quando os sacerdotes os tinham por esses bebês, onde foram queimados nesses poços de cal e coisas assim. Isso é o que fez com que o comunismo brotasse no México. E ele escreve, no México, o comunismo. Eles destroçaram essa bobagem. Isso é o que fez com que o comunismo brotasse e surgisse lá. Nunca temo o comunismo. Deus está usando o comunismo. Eu não creio nele. É do diabo. Mas Deus usa o diabo e o usa ao longo, como fez com o rei Nabucodonosor, que conquistou e tomou Israel. Vem? Vocês notem e vejam se a Bíblia não prova. Um desses dias estudaremos. Deus o levantou para vingar os filhos de Deus dessa prostituta antiga. Isso é exatamente o que a Bíblia disse. E disse que a queimariam com fogo. E ela chegaria ao fim da sua condenação. Isso é exatamente o que vai acontecer com ela também. Ali está ela. Essa é a que caiu em pedregais. Tão pouquinha terra que a coisa não podia crescer, morreu. Então, essa foi a super sabedoria. Então,
Algumas caíram em terreno protestante, mas depois de um tempo, a grande sabedoria das grandes denominações a sufocaram o espírito. Os dias dos milagres passaram. O doutor fulano de tal disse isso e outro, vem? Não há tal coisa. Perfeito. Sufocou tudo. Sufocou tudo o quê? Tudo o quê? Sufocou o espírito para tomar a sabedoria, vem? O Espírito Santo caiu nos dias de Martinho Lutero. O Espírito Santo caiu nos dias de John Wesley. O Espírito Santo caiu nos dias da igreja primitiva pentecostal. Mas o que fizeram as denominações? Com sua sabedoria sufocaram. Sufocaram o que é a semente? O que é a semente? A palavra. Não significa isso. Significa isso aqui. É o que as pessoas dizem. Não significa isso. Significa isso aqui, vem? O captam ou não? Muitos desses ministros, homens de coração honesto, os conheci, sentei e falei com eles. Ainda no tema do batismo e muitas coisas, eu pedi que qualquer um venha falar. Eles disseram, irmão Branham, se nós fizéssemos isso, nossa igreja nos expulsaria. Eu disse, o que significa mais para vocês, a palavra de Deus ou sua igreja? Vocês nunca avançarão mais nesse pó de denominação. Vem? Muito bem. Se negam a palavra, está mal. Vem? Mostra que é sabedoria feita pelo homem. Agora bem, os protestantes se sufocaram. Sufocou o espírito deles quando eles começaram a tomar sabedoria em lugar de fé na palavra. A sabedoria na organização, a sabedoria organizacional no lugar de fé na palavra. Todos os que entendam, digam amém. E escreve fé na palavra. Fé no que o grupo de homens dos metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, evangélicos, e todos se juntaram. E em breve eles vão formar uma confederação de igreja, a qual será a imagem da besta. E ele escreve aí à direita a confederação de igrejas. É igual à imagem da besta. E ele terá o mesmo poder dessa nação. Apocalipse 13:11. Agora, estejam atentos e vigiando o que está por acontecer. Aí, na América do Norte, com essas eleições de agora, e todo o movimento que se estará realizando, porque tudo vai desembocar nessa imagem da besta. Recordem que ele nos falou no livro das eras. Vamos ver onde diz dessa sexta visão. Nas 70 semanas de Daniel também nos fala disso. Mas vamos ver aqui no livro das eras. Na página 360 embaixo, na sexta visão, se levantou na América uma mulher muito formosa, mas ao mesmo tempo muito cruel. Vejam, muito cruel. Ela tinha as pessoas completamente sob seu poder. Eu pensei que isso era o avanço da Igreja Católica Romana, mesmo que sabia que podia ser a visão de alguma mulher se levantando com grande poder na América, eleita pelo voto popular feminino. Aí onde diz América, escreve USA. Vamos ver aqui no livro. No livro vermelho, para ver aqui também o que ele escreve. Onde diz, na sexta visão se levantou na América, ele escreve Apocalipse 13. E escreve à esquerda a imagem da besta. Aí podem ver.
essa imagem da besta se levantar na América do Norte. Agora, vejam, pode ser literalmente uma mulher que pelo voto feminino chegue à presidência. Ou pode ser a Igreja Católica ou as duas. Ou seja, onde se cumpre, da forma que se cumprir é assim. Portanto, estejamos com nossos olhos bem abertos quanto a todas essas coisas, porque esses são sinais que nos mostram que estamos já chegando ao fim do cumprimento dessas 7 visões, as quais faltam 2. Porque a sétima continua dizendo, na 7ª e última visão, ouviu uma explosão terrível. Quando dei a meia volta para ver, a única coisa que vi foi ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. E ele escreve explosão e em explosão escreve atômica. A 7ª e última visão ouviu uma explosão terrível. Ele escreve à direita, aqui nessa, escreve 7ª visão, a destruição de USA. Quando dei a meia volta para ver, a única coisa que vi foram ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. Ele escreve USA aí no final. E aqui no vermelho, ele escreve onde diz, quando dei a meia volta para ver, ele escreve, Elias não estava em USA. Estava na América Latina e no Caribe. Ou seja, onde estava o espírito ministerial de Elias em sua 5ª manifestação na América Latina. Ou seja, vejam que essas 2 últimas visões, uma da outra, ou estão coladas, ou pode também passar um tempo determinado por Deus entre a 6ª visão e a 7ª visão. Mas é curto. O tempo que for é curto. Ou seja que o que desejamos é que se cumpra plenamente essa 6ª visão. Porque sabemos que já o próximo que se vê na 7ª já é uma destruição atômica sobre a América do Norte. E isso já pertence à grande tribulação, porque os juízos divinos da grande tribulação não tocaram a igreja noiva. Ela já estará para esse tempo na ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, desejamos que seja um tempo bem curtinho, que falte depois que se cumprir essa 6ª visão, porque sabemos que depois já o que vem é destruição. Ou seja, como quando o nosso irmão William dizia que depois da visão da carpa, do cumprimento da visão da carpa, não há mais nada. E por isso ele dizia, desejamos que se cumpra a visão da carpa. E vejam como já estamos nessa etapa, na qual é a mais importante de toda a etapa da visão da carpa, de toda a terceira etapa, a parte mais importante é essa que estamos agora, porque é aqui e está recebendo, a igreja noiva está recebendo a fé de rapto. Depois disso já é para as fatos e o povo hebreu olhar e ver essa vindicação de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel está no meio da igreja noiva e, consequentemente, é que o povo hebreu dirá, mas se este é quem estamos esperando, o que faz lá? Do qual na página 22 do livro de citações, parágrafo 176,
Nesse parágrafo embaixo, os judeus, a mesma coisa, esses judeus vão ter o grande tempo de batalha antes da vinda, agora da perseguição, correndo-os outra vez à pátria natal. Ele os leva como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier pela sua noiva, e eles o virem, eles dirão, esse é quem esperamos. Aí está ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Agora, todas essas profecias têm que se cumprir neste tempo, porque estamos no tempo do cumprimento dessas visões e profecias que não se cumpriram, as quais se cumprem e se cumprirão as que faltam neste tempo final. Agora continua dizendo nessa mensagem que estamos lendo, diz, e ele terá o mesmo poder nessa nação. Apocalipse 13. Que eles tinham lá. E isso causará uma perseguição contra os santos, como eles fizeram no princípio da igreja romana. Vem? Isso é onde está se dirigindo agora. E por isso é que a palavra está sendo semeada agora em todas as partes. Se afaste disso, saia disso, vem? Agora bem, a sabedoria a sufocou. Sua própria sabedoria estrangulou o Espírito Santo deles. Me permita provar a vocês na Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 3, onde acabamos de passar pelas eras da igreja, Jesus tinha sido estrangulado da sua igreja e estava fora, tentando bater a porta para entrar outra vez. O irmão Branham bate no púlpito. Isso é exatamente o que ele disse. Eu estou à porta e bato. Se algum homem tem sede, e se ele somente me deixa entrar, entrarei. Mas ninguém abriu a porta, vem? Eles o expulsaram. O que era? Eles tinham... A semente caiu neles, vem? Mas algumas caíram no vale da perseguição. Algumas sementes entraram pelo vale de perseguição. Agora, no vale é onde alguém encontra água ou melhor terreno. Quando alguém encontra alguém que foi golpeado até que toda a teologia foi tirada dele, riram dele, zombaram dele, o que passou pelos moinhos e foi tirado tudo dele, até que o metal está pronto para ser moldado. Alguém encontrará que há algo de umidade aí. Isso é correto, no vale. Esse homem foi lançado no vale, expulso da sua organização. Ele está melancólico, eles dizem, vem? Não está melancólico, mas no vale, nós dizemos, lá no vale, vocês sabem, ali é onde o lírio também cresce. Vocês sabem, correto, no vale, muito bem. Alguns caíram no vale da perseguição. Provas difíceis, algumas dessas sementes caíram ali. No vale de perseguição, provas difíceis são chamados de tudo. Como o lírio foi chamado Beelzebul, o escarneceram. Mas neste vale há rios de água. Agora, vejam aqui nessa mensagem que ele pregou, nosso irmão William Soto Santiago, em 27 de agosto de 1999, em Topo Chico, Monterrey, México, que intitulou A Bênção da Árvore que Produz a 100 por 1. Nos diz, esse é um tema que de momento alguém o vê e talvez pensa que não tem muito nele, mas sim tem muito, porque o próprio Jesus falou da semeadura e da colheita, falou dos seres humanos como árvores, falou da sua igreja, seus filhos como trigo, e falou também dos filhos do mal como joio. Assim que este tema tem muita importância e para este tempo tem uma importância muito grande, porque este é o tempo onde deve ser realizada uma colheita. Portanto, este é o tempo em que todas as árvores devem ter fruto, bom fruto, porque a árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada fora, expulsa. Assim diz João, no capítulo 3 de São Mateus, no versículo 10, o apóstolo, ou
Ou seja, João Batista. Corrijo, João Batista. São Mateus capítulo 3, versículo 10. Precursor da primeira vinda do Senhor com espírito e virtude de Elias, em sua terceira manifestação diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E também Jesus nos falou disto, se referindo aos seres humanos como árvores. No capítulo 7 de São Mateus, versículo 17 diz: assim toda boa árvore dá bom frutos, mas a árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí está o que falamos no princípio, que o fruto de cada árvore, aí é que se sabe se é trigo ou é joio. Agora continua dizendo o nosso irmão William: e o primeiro fogo no último dia que recebem é o fogo da grande tribulação. E todo fogo que vier durante a grande tribulação, fogo vulcânico, fogo atômico, e todo fogo que se acender aí como juízo divino. Isso é para as árvores que não produzem bom fruto, as quais não podem ir à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, e as quais não podem ser, consequentemente, transformados para ter um novo corpo. Neste estudo também está o extrato da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, onde aqui nos diz, na página 7, deste estudo, diz este extrato, o tema Os Ungidos dos Últimos Dias, diz o irmão Branham: não só de pão viverá o homem fisicamente, mas com toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, percebemos que vivemos somente por meio da palavra, a qual é Deus. Agora o sol vem e amadurece o grão. Não pode amadurecer tudo de uma vez. Durante o processo, se amadurece constantemente até se tornar uma espiga inteira. Assim é hoje com a igreja. Sua infância começou na era do obscurantismo, quando estava debaixo da terra. Agora cresceu até chegar ao amadurecimento. Podemos ver perfeitamente como é que Deus, por meio da natureza, sempre... Você não pode desordenar a natureza. Ele escreve: não se deve aborrecer a natureza. Esse é o mal de hoje. Estão deixando cair bombas atômicas no oceano, e a Terra está rachando e arrebentando. Aí ele escreve: bombas atômicas no oceano, rachando a terra, com os testes, esses que fazem tudo no mar, e não sabem que estão causando um grande dano na terra. Somente estão causando mais rachaduras todo o tempo. O qual está caindo aí. Se cortam as árvores, danificará a tempestade. Se represa o rio, transbordará. Tem que encontrar o modo de Deus para fazer as coisas e ficar aí. Denominamos as pessoas nas igrejas e nas organizações, e note o que temos: mantenha-se na forma provista de Deus. Mas vocês percebem que ele manda a chuva, regressando ao nosso texto dos justos e dos injustos. Jesus disse em Mateus 24 que seria um sinal para os últimos dias. Agora, se este sinal somente se revelará nos últimos dias, então terá que ser depois da abertura dos selos. É um sinal do fim. Isso será quando essas coisas estiverem confundidos. Isso é para quando essas coisas aconteçam. Será no tempo do fim. E será um sinal. Agora, para que os eleitos não estejam confusos com essas coisas, vocês podem ver. Então tem que ser revelado. Tem que ser exposto. Exposto o quê? O trigo e o joio. Para que não estejam confusos como estiveram confusos nas eras.
Notem, tanto o trigo como o joio vivem na mesma unção do céu. Ambos se regozijam por ela. Agora, vamos ler algo aqui. Porque vejam vocês, o que nos falou nessa parábola Jesus do trigo e do joio, e o que ele nos falou do joio, da erva. Vejam, no versículo 26 do capítulo 13 nos falou ali, onde diz: e quando saiu a erva e deu seu fruto, então apareceu também o joio. Agora vejam com que compara o irmão Branham o joio, o qual sai dentre a erva, página 60, do livro de citações. Agora teríamos que ler aqui esta visão para ter um quadro aqui mais claramente disso da erva e do joio. Parágrafo 527. Eram como as 3 da manhã, eu suponho. Eu tinha me levantado e eu olhei onde diante de mim e eu vinha para baixo para o Jordão. Parecia como que eu estava em pé no mapa da Palestina. E eu vinha para baixo para o Jordão. E desenha à esquerda uma estrela de Davi, escreve Jordão. Do lado esquerdo para cima. E parecia como que eu pudesse ver o canto. Eu vou para baixo no Jordão. Ali eu estava cantando. E como me aproximava do rio, eu olhei para trás e vi por qual via eu tinha vindo. E já tinha caminhado 2/3 pela via para o Jordão. E desenha à direita uma estrela de Davi. Eu olhei para o outro lado do Jordão e vi, louvado seja Deus, ao outro lado é onde estão colocadas todas as promessas. Toda a promessa está colocada na terra prometida. E aí desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi embaixo à direita. Uma pedra angular e uma estrela de Davi. E em cima ele escreve: Jordão é igual morte. Palestina é igual todas as promessas. E embaixo, estrada estreita. Ou seja, essas três frases escrevem em cima desse parágrafo: Jordão é igual morte, Palestina é igual todas as promessas, estrada e estrada estreita. E então, eu vim a mim mesmo. Então, quando entrei dentro da visão outra vez, parecia que eu fui levantado para cima e sentado em uma estrada estreita, com um irmão. Eu nunca soube quem era o irmão, e à direita desenha uma estrela de Davi. Já sabem quem é o irmão. E à esquerda, com um irmão, aí há ele sublinha tudo isso, e essa mesma linha puxa para a esquerda e aí assinala a uma estrela de Davi que desenha. Eu olhei ao redor e disse: agora eu estou seguro e sei que essa é a visão. O Senhor Deus está aqui. Agora, como ele sabe que Deus estava ali? Porque ali estava o instrumento onde Deus estava manifestado. E parecia que como todos tinham medo, eu disse: que é que todos temem tanto? E veio uma voz e disse: há tal perigo nesses dias. Há uma coisa horrenda que é morte, quando ela te pega. E eu ouvi as ervas sendo esmagadas. Aí estão as ervas. Agora vejam, enquanto estava a chuva caindo sobre o joio e o trigo, ou sobre o trigo e o joio, não se via
Quem era quem? Estava crescendo entre as ervas, vejam, um e outro. Mas vejam vocês, nas eras não se podia definir quem era trigo e joio. E tenham em mente essa parte da erva. E como a compara aqui. Ou seja, aí quando eu falei como ele a compara aqui, aí estou falando do Espírito Santo. Disse que dissesse assim. E eu e as ervas sendo esmagadas, e eu olhei aqui e vi uma víbora enorme e monstruosa, arrastando através das ervas. Vejam vocês, esse rastro da serpente, onde está colocada a serpente antiga, o diabo, Satanás metida, estava metida, colocada dentro onde foi semeado o trigo, mas que não se sabia que ela estava metida aí, colada aí, recebendo também a chuva. Agora vejam vocês, onde é descoberta o joio, onde é descoberto o joio, onde é descoberto o rastro da serpente, na estrada estreita. Eu pensei agora, sabendo que essa é uma visão agora, se é essa víbora monstruosa se arrastando entre as ervas, vejam, o joio é semente da serpente. Porque ele diz aí, no versículo 26 do capítulo 13, quando saiu a erva e deu seu fruto, então apareceu também o joio. Consequentemente, o joio, pode dizer aí, que apareceu também a serpente. Porque estamos de regresso ao Éden, portanto tem que estar a serpente antiga, o diabo Satanás aí, também no meio do trigo. Diz que o joio se sentará com o trigo. Há um escrito. Vamos ver se vamos conseguindo. Deve ser uma mensagem. Ou aqui mesmo no livro de citações. Se sentará. Ou se senta, vamos ver. Depois buscamos, mas chegamos a ler. Vamos continuar aqui. Eu pensei, agora sabendo que essa é uma visão, então eu verei o que este animal, essa besta é. E ela se arrastou para cima na estrada. E aí fica exposta nessa estrada estreita. Que fica exposta, ou seja, fica o diabo exposto. E tão pronto como eu a vi, eu sabia que era uma mumba. E a víbora certamente representa pecado, morte. E ele escreve em cima, serpente é igual pecado, morte é igual 666. Vamos ver a 368. Me passo aqui. A citação. Vamos ver se é 368.
da página 153, Jesus disse, nos dias finais, quando o tempo tiver acabado, ele desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, e a grande reunião vier, que muitos virão e se sentarão no reino. O reino de Deus está dentro de vocês. Agora vejam, se sentará no reino, ou seja, na dispensação do reino, quando é aberta essa porta e entra. Aparentemente está todo, vamos todos entrar. Mas o que acontece? Vejam, muitos, as ervas virão. Aí está novamente a erva. Agora já sabemos o que são as ervas, o joio, a serpente. A erva virá e se sentará, e se sentarão bem com o trigo. E dirão, agora, espere um minuto. Senhor, eu falei em línguas, gritei, dancei no espírito, expulsei diabos, falei línguas, fiz todas essas coisas. O que ele diria? Note, vós, operadores de iniquidade, nunca sequer os conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém. É algo que você sabe que deve fazer e rejeita fazer. Eles conhecem essa palavra. Ouvem. Ele escreve os personificadores. E do lado direito ele escreve Reino de Deus, para cima. Agora na mensagem, nessa mensagem também, ele escreve nessa porção que é o joio se sentaria com o trigo. Agora eles conhecem a palavra, ouvem, os personificadores, ou seja, que eles escutam. Por isso é que no livro dos selos, onde ele nos diz que estiveram em cultos como este, escutaram, ou seja, ouviram todas essas coisas que esses profetas tinham predito. Mas o que aconteceu? Eles rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora, na página 369, agora notemos nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois eles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Dizia, escondei-nos a ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora aí estava a palavra encarnada. E eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E escreve no anjo de Jesus, Moisés e Elias. Por quê? Na vinda do Filho do Homem, vejam, ele vem com seus anjos. E ele escreve à direita aí a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Vem que tinham escutado. Eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. E ele escreve aí, à esquerda tinham ouvido o que vinha, mas o tinham rejeitado. Aí desenha uma pedra angular à esquerda e ele escreve Apocalipse 19, 11 ao 16. Mas o tinha rejeitado, rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. E aí embaixo é que escreve Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. E também à direita ele escreve misericórdia pela última vez. E quando alguém rejeita a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense, então aí se encontravam. Não tinha nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos da cara daquele. Ele escreve juiz. Porque, vejam, essa é sua obra de reclamação, que ele vem como leão da tribo de Judá, como juiz.
na cara daquele que está sentado sobre o trono. E ele escreve trono de Davi, ou seja, em seu trono. E o trono de Davi é essa manifestação final. Esse é o trono de Davi. Tão simples assim. E da ira do cordeiro, ele escreve leão. Eles trataram de se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e aos rochedos, que reinos e governantes oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E ele escreve, não havia sangue no propiciatório. Foram buscar misericórdia lá, orando, pedindo misericórdia. Foram ao trono errado, porque ali o que há é um trono de juízo. Consequentemente, você vai ao trono que deseja receber o que há nesse trono. Se vai ao trono de misericórdia, vai receber misericórdia. Se vai ao trono de juízo, vai receber juízo divino. Depende de qual trono você vai. Com Elias e Moisés. Reclamação, ele escreve à esquerda. E também escreve o trono de Davi. Agora vejam o que continua dizendo na página 60 do parágrafo 527. E ela se arrastou para cima na estrada e tão pronto como eu a vi, eu sabia que era uma mumba. E a víbora certamente representa pecado, morte. Assim que eu olhei para ela e ela olhava aborrecida para mim e lambia sua língua. E aqui vem. Mas quando chegou muito perto de mim, a serpente corria forte para frente, rápido para frente. Então alguma coisa detinha a uma distância. Não podia me morder. Agora veja, quando aí já está nessa estrada, já se pode ver. Isso que estava se movendo entre a erva e era essa mumba, era essa serpente, mas aí já está descoberta. Vejam, no joio, como é descoberta e em que etapa é descoberta da igreja. Em que etapa da igreja do corpo místico de Cristo é vista e é tirada pelos anjos ceifeiros, porque sabe esse ministério. Quem é quem? Sabe tirar o trigo e colocar no celeiro e colocar o joio na grande tribulação. Tão simples assim. E se virou ao redor, no outro lado, ou seja, quando disse quando digo tirar o trigo da rede e colocá-lo no celeiro, são os escolhidos, sendo colocados na era da pedra angular e sendo preparados para receber a transformação e o rapto. E, consequentemente, ser colocados na ceia das bodas do Cordeiro. Mas o joio, ser colocado na grande tribulação, pois isso é mais fácil. Eles não recebem a revelação fé de rápido, consequentemente não são transformados e automaticamente ficam na grande tribulação, ou seja, são colocados nos juízos divinos que estarão caindo na terra, porque ao não ser transformados, pois vão ficar na terra e vão receber os juízos divinos. Assim que são colocados na grande tribulação, não tendo eles a transformação. Porque, vejam, estiveram indo a um trono onde não estava a misericórdia de Deus e, consequentemente, não estavam as promessas contidas nesse trono. E se virava ao redor, no outro lado, e fazia por se aproximar desse lado, a serpente corria para trás e dava um arranque e corria diretamente para mim. Sua velocidade ia acabando até que parava completamente. Então o monstro se sacudia e se movia para trás, mas não podia me ameaçar. Então se virou e olhou meu amigo. E eu vi meu amigo pulando muito alto no ar. E a coisa estava ameaçando disso. Falamos ontem na reunião nas palavras que enviei aos pastores e tudo vai ir se cumprindo plenamente o que se cumpriu em parte em tempos passados,
se cumpre plenamente neste tempo. Eu pensei, se alguma vez pegar será a morte instantânea. Não é estranho que todos estavam assustados, mas quando essa coisa te pega é uma morte instantânea. Por quê? Se vão ao Éden, lá, a serpente, antigo diabo Satanás que se encarnou ali, nesse chefe, ou cacique, era o líder dessa raça da serpente. Vejam, pegou ali, ou seja, você já sabe o que ocorreu aí no Éden. E isso produziu morte. Ou seja, que já, se isso te pega, é morte. Se você pega a árvore da vida, é vida. Depende de que árvore você, da qual você comer e deixar pegar. Nós estamos do lado que o Espírito Santo pegue dentro na alma, no coração. Vejam, porque sabemos que vai produzir esse toque de Deus, vida, a qual em sua primeira vinda nos deu o corpo teofânico, obtivemos a salvação e vida eterna, e Ele nos acertando em sua segunda vinda para viver eternamente. E ela estava ameaçando para ele assim. E eu levantei minhas mãos para cima e eu disse, Deus, tenha misericórdia do meu irmão. Onde está ocorrendo isso? Como eu lhe disse, nessa estrada estreita mais acima, onde já está em uma nova era, uma nova dispensação, onde o povo, no começo dessa dispensação, está sendo preparado para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Consequentemente, para ir lá se requer a fé de rapto, consequentemente se requer um corpo eterno e glorificado, e consequentemente se requer crer no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Assim como foi em sua primeira vinda, para obter o corpo teofânico se requeria crer no cumprimento da primeira vinda do Filho do Homem, nesse jovem carpinteiro chamado Jesus. Eu disse, se essa serpente o atingir alguma vez, ela o matará. Nesse momento, a serpente virou para mim. Quando eu disse isso, e olhou para mim outra vez, uma voz veio sobre mim e disse... Agora vejam como quando se identifica a serpente, o joio, aí vem o ataque. Ou seja, esse ataque final, que a besta... está e continuará sendo e fará plenamente ao final. Porque digo, sabe por quê? Tanto físico como espiritualmente, ou no espiritual como fisicamente, está livrando uma batalha muito grande, talvez a simples vista não vê, mas nesse campo espiritual, essa luta, essa batalha, já vai ir sendo vista cada vez mais e mais marcada aqui na Terra. Que deram poder para atá-lo, os piores estão dentro dele. E eu disse, Deus, deram poder para atá-lo, os piores estão dentro dele. E eu disse, Deus, o que eu devo fazer? Ele disse, uma coisa que você deve fazer, você tem que ser mais sincero. Eu disse, Deus, perdoe-me pela minha minha falta de sinceridade, me deixe ter mais sinceridade. E quando eu levantei minhas mãos para cima, ele outra vez... Ali houve uma grande coisa que veio sobre mim, me levantou para cima, parecia como que meu corpo inteiro foi carregado com alguma coisa, e eu olhei a serpente, e então ela começou a avançar para mim e podia fazê-lo ainda, e eu disse, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te ato. E a serpente, uma fumaça azul voou fora dele, e Satã se irisou e fez um sinal como um S maiúsculo, feito ao contrário. Um sinal de Y, e quer dizer, ata a este ou qualquer coisa debaixo dele, porque ele era o pior. Aí à direita ele faz um S, fumaça azul caiu fora dele e sua cauda o sufocou à morte a si mesmo ao redor da sua cabeça quando fez isso. S ao contrário, e aí embaixo desenha um S ao contrário. É aí um sinal como uma conjunção E comercial. Vejam, também a esquerda escreve azul,
a sufocou a morte e o irmão estava livre. E eu fui e a esmaguei. Agora há algo aí. Nisso, vamos continuar. E eu disse, agora eu tenho que descobrir sobre isso porque é uma visão. E eu peguei sobre a coisa e ela se virou assim, parecia como uma alça de vidro num jarro, e ele escreveu e foi fundido. E se tornou cristal sólido. E eu disse, pense nisso, quão rápido, essa fumaça azul era vida. E tudo foi tornado em vidro. E ele escreve novamente, foi fundido. E precisamente em seguida veio uma voz e veio, tu pode desatar também. Então assim que eu disse, então Satanás, para te conhecer eu te desato. E quando eu fiz, começou a ouvir vida outra vez, serpenteando. E eu disse, eu te ato para trás, de volta no nome de Jesus Cristo. Aí desenhei uma estrela de Davi, uma pedra angular, e depois outra estrela de Davi à esquerda. E quando ele o fez, a fumaça voou fora dele outra vez. E sufocou a si mesmo diretamente para trás outra vez. E se tornou em cristal, em vidro. Aí ele escreve à esquerda, fumaça azul à direita, fumaça azul para cima. Aí à esquerda, fumaça azul para cima. No azul ele faz a parte onde ele diz, mais em cima onde ele diz, essa fumaça azul era vida. Aí ele escreve azul. Ou seja, fumaça azul, o azul fica do lado dessa frase. E se tornou em vidro. E quando ele fez isso, essa voz disse, agora você tem que ser mais sincero do que o que é para fazer isso. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. E então me deixou. Anos passados, quando eu vi a Bíblia vir para baixo, eu tenho escrito aqui mesmo, e escreve Apocalipse 10, 7 em diante, e li os primeiros 9 versículos e parei aí, que Josué veio através do deserto, mas nunca fez. Ele estava pronto. Quando ele se aproximou ao Jordão, Deus o chamou afora e disse, esse dia eu começarei a te engrandecer diante das pessoas. E então ele levou os filhos de Israel ao outro lado do Jordão, a terra que o Senhor lhes deu, lhes dividiu a terra prometida. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. E escreve em cima, este dia, agora podem ver aí, tudo isso, que essa visão está nos mostrando aqui o que é esse joio entre a erva, o qual é a serpente antiga, o diabo, ou seja, o rastro da serpente. Para falar mais claro. Agora, continua dizendo, onde paramos aqui no estudo que estamos lendo dessa mensagem, a bênção da árvore que produz a 100 por 1. Já depois vocês continuam lendo dessa mensagem, os ungidos dos últimos dias, porque depois ali ele continua nos falando do que produz e dá exemplo de frutas. Depois podem vocês ler mais adiante, isso se falou no estudo. O que na continuação continuava dizendo nessa mensagem, os ungidos dos últimos dias. Vocês podem ter aí. Eu estive lendo aí, aqui está colocado na página 11 a 13 dessa mensagem. Mas está no estudo onde ele falou da árvore de laranja. Agora continua dizendo nesse estudo bíblico. Recordem que a ceifa é o verão. É no verão. Recordem que a ceifa é no verão. E por isso é que Cristo, nos falando da vinda do reino de Deus e do Filho do Homem vindo com seus anjos, em seu reino nos fala do verão. Agora estamos em um tempo onde a parábola do trigo e do joio tem que se cumprir e tem que se realizar a colheita. E é muito importante que cada pessoa seja colhida como trigo, como filho ou filha de Deus.
Depois que se realize a colheita e os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós sejamos transformados e vamos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, muitos dirão, como diz Jeremias, capítulo 8, versículo 20, e vamos ler para que fique gravado. Passou a ceifa, terminou o verão e nós não fomos salvos. E isso será o clamor dos que ficarão na terra para a grande tribulação. Mas os escolhidos poderão dizer, quando tiver terminado a ceifa, passou a ceifa, se acabou o verão e nós fomos salvos. Ele vem para nos salvar, como vem em sua primeira vinda. Agora, como? É que ele virá para nos salvar em sua segunda vinda. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ou seja, ele em sua segunda vinda vem para quê? Para nos salvar também. Para nos salvar da grande tribulação. Passou a ceifa, se acabou o verão e nós fomos salvos. E fomos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, vejam, ele vem para nos salvar. Na página 91 do livro de citações, parágrafo 785 diz, a palavra de Deus é uma semente e quando é semeada, ela tomará vida, produzirá justamente do que está falando. Se não fazem, então não é semente de Deus. Ou o semeador não soube como semeá-la. Ele não era enviado de Deus para semear semente. Ele talvez esteja semeando-as no topo da rocha, em cima da rocha ou algo. O semeador semeando a semente. Deus tem cuidado que caia no lugar correto. E ele escreve embaixo, o semeador é o Filho do Homem. E em cima escreve a semente da palavra falada. Produz o que foi falado. E desenha aí em cima também à esquerda desse escrito uma pedra angular e as eras e uma estrela de Davi. E à direita, também desse parágrafo, desenha uma pedra angular e as eras. Foi no tempo da ceifa, continuo lendo no estudo, foi no tempo da ceifa que Josué passou o Jordão com o povo, o qual lemos aí nesse extrato do livro de citações. Depois que o irmão Branham está relatando essa visão, nos fala de Josué. Ou seja, que depois disso, que ele viu desse grande perigo, vejam, esse é o aperto que estava mostrando Deus ali ao irmão Branham nessa visão, onde a morte, representada aí nessa víbora, o qual representa o Jordão também, que é morte, estaria ameaçando e tentando pegá-lo. A igreja noiva e, sobretudo, ao mensageiro, um instrumento. E depois vejam vocês que nos fala de Josué, passando o povo em seco. Ou seja, o Espírito Santo passando o povo à terra prometida. Vejam, por um lado, vemos a mulher que se levanta na América do Norte e depois vemos crateras e fumaça sobre a terra da América, a imagem da besta. E vemos por outro lado, nessa visão, o ataque e o aperto que se aproxima e cada vez vai ser mais forte, e ao final, sendo colocados na terra prometida. Aí vê os dois caminhos, um leva à destruição e o outro à terra prometida do novo corpo.
Foi no tempo da ceifa que Josué passou o Jordão com o povo. No tempo da ceifa, o Jordão crescia, se transbordava. E esse foi o tempo conforme a Josué capítulo 3, versículo 15, que Deus ordenou a passagem do Jordão com o povo. E Deus ia com ele. E a arca do Senhor ia na frente. E agora vejam vocês, a arca do Senhor tem que ir na frente, com os sacerdotes que a levam, e o povo atrás a certa distância. E quando os sacerdotes tocaram com seus pés a água do Jordão, o Jordão se abriu, e o Jordão representa a morte. Agora vejam que Deus estava ali com Josué e com o povo, para, através de Josué, passar o povo em seco à terra prometida. E Deus estava ali. Porque Deus, para se manifestar, tem que usar um véu de carne. Consequentemente, em Josué, estava Deus. E neste tempo final, nosso Josué, o Espírito Santo, está no meio da igreja noiva. E passaremos em seco o Jordão. Passaremos em seco sem ver morte, a terra prometida do novo corpo. E estaremos, enquanto a terra está passando pelos juízos divinos, na ceia das bodas do Cordeiro. Agora continua dizendo nosso irmão William nessa mensagem mais adiante. Agora vimos um quadro claro do que estará acontecendo neste tempo final. Vimos o que é o Jordão. Vimos o que é a bandeira levantada contra o inimigo que virá como rio. Virá como o Jordão. E é no tempo da ceifa onde o Jordão transborda. E é no tempo da ceifa onde o anticristo, que tem por nome morte, o cavaleiro do cavalo amarelo, vejam vocês, transbordará a morte e Deus levantará a bandeira contra ele. Porque vejam vocês, até contra Cristo se levantará, isso é, se levantar contra da segunda vinda de Cristo nesse tempo final. Assim como se levantou a serpente ali, nessa visão, para atacar o amigo do irmão Branham. Ou seja, que aí está nos mostrando que esse amigo do irmão Branham, nessa visão, era quem estava cumprindo a segunda vinda do Senhor. Tão simples assim. Mas vejam isso, diz o irmão William, mas não saberão que o Cordeiro terá se convertido no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora podemos ver o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo mais glorioso de todos os tempos, para quando vier esse tempo de aperto. Vejam vocês, isso será o inimigo vindo como um rio, contra o povo de Deus da Igreja de Jesus Cristo, transbordando o Jordão, mas vamos passar à terra prometida. Chegamos ao tempo final. Chegamos ao tempo onde toda árvore tem que produzir fruto. Tem que ter fruto para poder ser colhido o fruto. E para que a árvore não seja arrancada e lançada no fogo, mas que seja árvore do jardim de Deus. Na página 156 do livro de citações, parágrafo 1396 nos diz dessa página 156. Mas em obediência, essa mulherzinha de fé, a que vive por fé a noiva, a pessoa que está aqui e lá, ou longe, em alguma outra parte, alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja o que for, e crê na palavra de Deus, obediente, esperando em amor, que a promessa da era seja confirmada. A que a promessa da era seja confirmada. Ela está vigiando por isso. Ela é parte dessa palavra. E ela está vigiando para que sua vida manifeste essa palavra. Irmãos, não podem ver isso? Espero que isso não tenha passado despercebido. Aí ele escreve em cima, esperando que a promessa dessa era seja confirmada.
Irmãos, não podem ver isso? Espero que isso não tenha passado despercebido. O corpo está esperando, o qual é a palavra. Esperando pela vida que é o Espírito, que o confirme ou torne vivo. Isso é o que ela está esperando. Nenhuma outra vida funcionará nela. Ela não pode vir à vida de nenhum outro modo. Ela ainda o sente aí fora. E ela sabe o que vai acontecer. Então ali acontece. E então ela desperta. Deus disse que assim seja. E ela saiu como a primeira saiu. E ele escreve aí em cima, esperando como Ruth. E também escreve mais em cima, aí no parágrafo mais em cima, que o Espírito confirme e a torne viva. E onde diz a palavra esperando para que a vida, que é o Espírito, e aí escreve em carne, e desenha uma pedra angular e as eras. Ou seja, ele estava esperando, veja, através das eras. O irmão Branham dizia, este Espírito Santo que temos chega a se encarnar. Ela estava esperando que esse Espírito, que o Espírito confirme ou torne vivo, ou seja, em carne. E aí onde diz, ela despertará à esquerda, desenha uma pedra angular. E também mais em cima, nenhuma outra vida funcionará. E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flechinha para, ou seja, um traço para a pedra angular. Agora, continua dizendo, e agora a bênção da árvore que produz a 100 por 1 é a bênção maior que as árvores possam ter. Cristo falando na parábola da videira, ele disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, ou seja, os ramos. E agora Cristo diz que produzamos fruto e produzamos muito fruto. Agora recordem quando ele escreveu, no caderno, um caderno ele escreveu, as diferentes porções, a 100 por 1, a 30 por 1 e a 60 por 1 e a 30 por 1. E ele escreveu do lado 100 por 1 escreveu os escolhidos. E escreveu a 60 por 1. E escreveu do lado 144 mil. Vamos ver se encontramos aqui. Ele escreve. Aqui está a boa terra como indivíduo. Os filhos de Deus. Os escolhidos, ele escreve em cima gentios, é igual a 100 por 1. Os escolhidos hebreus, 2 pontos, a 60 por 1. Ou 144 mil hebreus. Apocalipse 7, 2 ao 5 e 14, versículo 1. O resto dos filhos de Deus, dos gentios e dos hebreus é igual a 30 por 1. Aí estão as fátuas. Veja o restante dos hebreus, veja a posição que tem os 144 mil. Mais acima do que as fátuas. Ou seja, mais acima do que até dos próprios que estiveram na mensagem desde o princípio. Vêm ser colocados como os últimos que produzem fruto. E, como o segundo, os 144 mil. E os primeiros, a igreja noiva, os escolhidos de Deus, a 100 por 1. Veja que não vale de nada ter começado desde o princípio e vir agora o grupo dos 144 mil e tomar a posição dessas pessoas. Vêm ficar como terceiros. Então, e se é que não cruzaram a linha e são apagados até dessa terceira posição e são tirados também daí. Agora continua dizendo, e agora Cristo diz que produzamos fruto e produzamos muito fruto. E quem produz fruto diz que ele limpará para que produza mais fruto.
No estudo bíblico, também na página aqui que fizemos, que eu coloquei aqui, o extrato do tema A Reina de Sabá nos diz, diz o irmão Branham, fomos e edificamos escolas, escolas bíblicas e seminários, edificamos edifícios formosos, mas certamente essa não foi a comissão, essas coisas estão bem. Eu não posso dizer nada mal contra essas coisas. Elas desempenharam seu papel, mas essa não foi a comissão. A comissão foi: ide por todo o mundo e pregar o evangelho. A pregação do evangelho foi para demonstrar o poder. Como quando ele escreve que ele mandou pregar o evangelho e não para construir escolas, hospitais, seminários e coisas assim. Tem que ser assim, que diz o próximo versículo, e esses sinais seguirão aqueles que creem. As demonstrações são para as obras da palavra tornadas reais. Quando a palavra é pregada, os sinais da palavra confirmam que a palavra é verdade. Se não confirmam, não provém do coração de fé. Não se ancora no coração de fé. Não disse Jesus que parte da semente semeada caíram junto ao caminho e as aves comeram? Parte caiu em pedregais, e os espinhos e os demais as afogaram, as riquezas do mundo. E ele não disse que parte do fruto ou ao 100 por 1? Vem? Vocês devem deixar primeiro que a palavra caia no tipo de fé, no tipo correto de fé. Ele escreve à esquerda, terreno é igual fé. E depois essa fé produz o que a palavra diz, porque a palavra é uma semente, a palavra de Deus. Aqui é uma semente aqui é uma semente que o semeador semeia, e toda semente produzirá seu gênero. Se é colocado na atmosfera correta e na condição correta. Ele escreve ali: as obras da palavra tornadas reais. Agora nosso irmão William continua dizendo: mas o ramo que não produz fruto será cortado e lançado ao fogo. E isso nos fala do que estará acontecendo neste tempo final. Vejam na página 9, que é um extrato que eu coloquei aqui, e no livro de citações está, onde fala de somente pode fazer a separação anjo do Senhor, que é da mensagem da semente de discrepância, que é da mensagem a semente de discrepância. Página 141. Página 141. Parágrafo 1260 diz: aqui foi colocado um pouquinho mais, mas vamos ler do livro de citações. E lemos aqui o escrito que ele colocou aqui do lado desse extrato. Notem o versículo 41, Mateus 13. Os dois também muito perto, tão perto nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los. Digamos a metodista, a batista ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que enviará seus anjos. Ele disse que ele enviará seus anjos e desenha uma pedra angular para separá-los, ou seja, à direita. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado, e ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer qual é certo e desenha outra pedra angular. Ele é quem vai dizer qual é certo e qual é errado. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo, não anjos embaixo por aqui, mas anjos no último tempo. Ele desenha novamente uma pedra angular à direita e reuniria. Aí está a obra que está se realizando, essa obra de reclamação. Veja, reunir faz esse trabalho correspondente à obra pela qual ele veio.
Sabemos que isso é o tempo vindouro da colheita agora. Vejam onde, na pedra angular. Por isso, não podia ocorrer embaixo. Diz, não anjos embaixo aqui. Não através das eras, através desses mensageiros. Tinha que ser em uma era eterna, a era da pedra angular, onde Deus, o anjo do pacto, a coluna de fogo estaria manifestando, ou seja, o Espírito Santo estaria manifestando esses ministérios de Moisés e Elias, os quais estariam trazendo a separação, a segregação. E o único que pode fazer isso é o Espírito Santo, anjo do Senhor, operando os ministérios de Moisés e de Elias. E esteve operando em cada mensageiro nas eras, na porção correspondente, mas não estava sendo operado nesses mensageiros os ministérios de Moisés e de Elias. Portanto, não podia se realizar a colheita em nenhum dos tempos desses mensageiros. A ceifa não podia se realizar em nenhum dos mensageiros. Desde Paulo até o nosso irmão William Souto Santiago. Não podia se realizar a colheita, a segregação entre o certo e o errado. É neste tempo no qual Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Para falar mais claro. Agora um anjo é realmente interpretado mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 eras, e não agora, através das eras da igreja. E você pode encontrar um montão de mensagens, onde nosso irmão William fala, porque sempre escutam, e quando escutam, depois então colocam extratos, onde o irmão William fala de que se está realizando a colheita, de que se está realizando a ceifa, de que o Filho do Homem está operando esses ministérios de Moisés e Elias, realizando esse trabalho. Mas vejam, não houve a separação, não houve a segregação entre o certo e o errado. E todos ele lançava essa bênção. E para todo mundo nesse tempo, todos eram trigo. Ele estava profetizando o que seria mais adiante, no cumprimento dessa escritura de São Mateus capítulo 13. Deus enviando os anjos ceifeiros para realizar esse trabalho. Consequentemente, Deus tinha que falá-lo, trazer na mensagem, ou seja, nessa mensagem que ele começou já em cheio por aí em 74, e tinha que ser nessa data, porque nessa data estava também nascendo o instrumento no qual essa promessa ia se cumprir. Tinham que estar sendo pregado a mensagem da era da pedra angular e dispensação do reino. Ou seja, todo o conteúdo do que Deus estaria realizando no fim do tempo, no fim da dispensação da graça, onde esse ministério estaria já grandinho, e então Deus podia começar a operar, a atuar no meio da igreja noiva. Essa promessa, essas profecias, essas visões que foram mostradas em visão no reverendo William Branham, e onde mas Deus deu mais luz, e na mensagem do irmão Branham, e na mensagem das boas novas, as notícias que o Dr. William Souto Santiago nos trouxe. Agora é o tempo do cumprimento de todas essas promessas, de todas essas profecias, de todas essas visões. Agora à esquerda escreve, ceifa. Em cima escreve, na separação enviará seus anjos. Me busque onde ocorreu isso de Paulo para cá. Me busque onde, no tempo do irmão Branham, ocorreu essa segregação, onde se identificava pela palavra quem era o trigo e quem era o joio. Me busque onde, no tempo do irmão William, estava se realizando essa separação, essa segregação. Não podia ser porque estava se vivendo na dispensação da graça. Iam buscar lugares onde ele dizia, estamos na dispensação do reino. Mas como não tem percepção profética, e não tem essa visão da parte de Deus, ou seja, a revelação do que foi trazido na mensagem. Pois porque é uma só mensagem, e consequentemente ficam com a letra. Não vem depois o cumprimento dessa letra. Na separação enviará seus anjos. Moisés e Elias, a reunião e colheita, ele escreve aí em cima. Moisés e Elias, que trabalho estariam realizando Moisés e Elias? A reunião
e a colheita. Creio que colocamos um tema assim uma vez, a um estudo. Agora vejam também na página 64 do livro de citações, parágrafo 562, nos diz: morrou a chuva, temporã, chuva reclamadora, veio para frente. Agora, o que tinha acontecido? A chuva temporã estava sendo plantada. A chuva tardia caiu. O que aconteceu? Sodoma e seus sodomitas queimados. Abraão recebeu o filho prometido. Jesus disse: deixe crescer juntos. Os joios serão ligados, envolvidos e queimados. O trigo irá ao celeiro. Vem? A chuva tardia está à mão. Não vê você as duas ceifas vindo em cima aqui? E aí desenha uma pedra angular. As duas ceifas vindo em cima aqui, recebendo o seu último aguaceiro. Elas vieram ao longo desse último aguaceiro, vem? Então o que acontece? Os anjos do Senhor desaparecem. Então a chuva tomou lugar. E desenha uma estrela de Davi à direita. Em cima do parágrafo 562, escreve chuva temporã, chuva tardia. Agora, neste mesmo estudo bíblico, na página 12, eu escrevi esse extrato e vamos ver o que ele escreve aí do lado deste extrato, da 562, para que tenham aí. Ele escreve a chuva tardia, o filho prometido, Abraão, Sodoma e Gomorra. Continua dizendo nosso irmão William: temos que ter ramos com frutos, como indivíduos, os frutos de Cristo em nós, os frutos de um cristão verdadeiro. Isto é em nós, como indivíduos. Na mensagem, nos mostre-nos o Pai, que é um extrato também, que eu coloquei aqui neste estudo. Veja essa partezinha aqui, onde diz, da mensagem, mostra-nos o Pai, diz o reverendo William Branham. Vejam, essa é a comida que vocês necessitam para a vida eterna. Deus em sua palavra. Veja, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente que um semeador semeou. Agora nós sabemos, vocês, fazendeiros aqui, vocês sabem que quando vocês semeiam uma semente, se semeiam trigo, bom, produzirá trigo. Se é dado cuidado adequado. Se você semeia aveia, produzirá aveia, ao dar o seu cuidado adequado. Bom, assim é com a palavra de Deus. Se vocês tomam qualquer promessa de Deus e colocam na atmosfera correta, produzirá exatamente o que é a vida dela. Qual é a atmosfera correta? Ou seja, colocar essa palavra na atmosfera correta, ou seja, na terra correta, nos escolhidos de Deus. E ele escreve aí, a palavra produz segundo o seu gênero. E continua dizendo nosso irmão William: e na igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, tem que a igreja produzir os frutos como os filhos e filhas de Deus são o fruto da igreja que vem pela vida de Cristo manifestada na árvore noiva. A planta de trigo, a noiva, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E na página 108 do livro de citações, parágrafo 946, nos diz ali: a vida que está na palavra, ou seja, no germe ele escreve alma, e em cima escreve do parágrafo o germe, a vida está na palavra. E aí desenha 3 círculos, um pequenininho, maior e outro maior, e como espigas em cima. A vida está na palavra, ou seja, o germe na semente.
E a palavra é a semente que o semeador saiu a semear. A vida, então, é Cristo. E ele escreve E.S, ou seja, Espírito Santo, aí em cima de. Então é Cristo, ele escreve E.S. A vida, então, é Cristo, a palavra, vindicando pessoalmente em você algo que você não pode fazer, provando assim que é Ele e não você. Assim nos tornamos escravos do amor dele, uma noiva. E ele escreve vindicando. Em cima escreve a palavra é a semente. E assim chegamos, nos tornamos escravos do amor dele. Uma noiva. E no estudo bíblico ao lado desse extrato ele escreve: a vida é Cristo na palavra. Vimos assim, um pouquinho por cima, todo este grande mistério deste tema que temos para hoje, o qual, como ele nos disse ali, falando deste tema, a bênção da árvore que produz a 100 por 1. E ele nos diz que a simples vista, olho nu, alguém vê que talvez, pense que talvez não tem muito, mas vejam. Podemos dizer que o tema, um dos temas importantes deste tempo final, porque é o tema onde é realizado a obra de colheita, de ceifa, porque chegamos ao tempo onde é reunido o trigo e também o joio. E já para terminar, há uma parte onde diz que o joio será juntado. E depois que for juntado, então o rapto virá. Está no livro das Eras, editado. Ou no sem editar, vamos ver se rapidinho encontramos. Que quando é juntado o joio, luego de eso viene el rapto. Depois disso vem o rapto. Neste é 320, no vermelho, mas no azul é a 317. Já íamos acabar, mas vamos ler essa partezinha aqui. O grão de trigo que se tornou uma planta para a colheita, e ele escreve o trigo, é o registro da igreja. E assim como nem toda planta de trigo é grão de trigo, e como nem toda planta é utilizada na colheita, assim também é com a igreja. Nem toda a igreja é a noiva. Vem? Vê você isso? Nem é dada a vida eterna à igreja inteira, mas uma parte dela é juntada no celeiro e outra parte é reservada para que possa entrar a vida eterna na segunda ressurreição. Ele escreve uma parte, a que é juntada no celeiro, outra parte escreve 2. Essas são as fátuas, para que possa entrar a vida eterna, a segunda ressurreição. E outra parte escreve 3, que é conhecida como palha, é queimada no lago de fogo. E isso é exatamente o que João Batista disse e também Jesus. João disse que o trigo seria juntado no celeiro e a palha seria queimada. Lucas 3,17. Jesus disse: colhei primeiro o joio e depois recolhei o trigo. Agora, vejam, aqui coloca a parte que é juntada no celeiro e coloca a outra que é reservado à vida eterna na segunda ressurreição, ou seja, depois do milênio. Mas vejam vocês, aí nos fala desse grupo dos 144 mil, os quais ressuscitam depois da grande tribulação. E esses estão no milênio. Consequentemente, são de uma categoria maior que esta outra parte que é reservada
para a vida eterna, depois da ressurreição ao final do milênio. Jesus disse, e o 4, aí ele escreve, recolhei primeiro o joio, e depois recolhei o trigo. Mateus 13:30. O movimento ecumênico juntará as igrejas joio, porque o joio tem que ser juntado primeiro. E mesmo que o seu fim é ser queimado, elas não são queimadas quando são juntadas, mas que são reservadas para um tempo futuro. O qual é o fim dos 1000 anos. Ou seja, a segunda ressurreição. Mas já uma vez que o joio foi juntado, o rapto pode acontecer. E realmente acontece em algum momento entre quando o joio é juntado e quando o anticristo é revelado. Aí é revelado, é exposto. Como foi exposta ali nessa visão, essa mumba, essa serpente na estrada, e já não tinha, é como quando você vê na rua, na estrada, uma serpente aí, todo mundo a vê, mas enquanto está colocado no meio da erva, zigue-zagueando e fazendo todas as maldades e todas as coisas. E aí poderíamos dizer tanto, porque é entre as ervas que esteve escondida essa semente, esse joio. Essa serpente causando dano aos filhos de Deus e não se podia identificar, não se sabia. Estava escondida entre a erva, zigue-zagueando. Bem astuta como é a serpente. Mas depois, quando é descoberta, aí não pode se esconder de nada. Está nessa estrada estreita. Então virá o dia quando todos estarão juntos, como é visto em Daniel 7:10. E aí ele escreve do rapto, depois que o joio é juntado. O rei estará ali com sua esposa, e na frente deles estará a multidão que serão julgados. Sim, todos estão aí. Todos os livros são abertos. Uma disposição final de tudo é feito. A colheita certamente está cumprida. Os livros para sempre são fechados. Em cima escreve, o juiz é igual, o espiritual, depois da sétima era. O semeador semeando a semente da palavra. Nos colocamos de pé e deixamos assim. Neste tema, o semeador semeando a semente da palavra, o nosso amado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.